Usou o dinheiro do fundo de reserva sem autorização? Isso está causando problemas para o seu condomínio? Fica aqui que esse vídeo é para você, síndico, condômino, pessoas interessadas em aprender sobre a gestão condominial. Me chamo Cláudia Andrade, eu sou especialista em gestão condominial e trago conteúdo de valor para você ficar cada vez mais por dentro e fazer a melhor gestão no seu condomínio. Mas antes, curte, compartilha, porque o canal vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda mais pessoas também a aprenderem sobre gestão condominial. Vou trazer aqui 3 tópicos importantes sobre fundo de reserva. O primeiro, noções gerais, informações, como que ele funciona, de onde que ele veio, para onde que ele vai, o que você pode fazer. Depois, como o segundo passo, os problemas que é gerado por você não pedir autorização, quais são as problemáticas de usar o fundo de reserva sem regra. E terceiro, as regras, qual é a melhor forma de você utilizar o fundo de reserva. A primeira parte, falando de fundo de reserva, são as regras gerais. De onde que ele veio esse fundo de reserva? Por que não está no Código Civil? E de fato, não consta no Código Civil a obrigatoriedade do fundo de reserva. Ela está mencionada na convenção do condomínio, ou seja, quando a construtora elabora a convenção de condomínio, ela já coloca o texto de que é adequado que o condomínio faça o recolhimento do fundo de reserva, que é uma arrecadação, uma reserva, como o próprio nome diz, para atender algumas necessidades adicionais que não estão previstas na cota condominial. Pois é, porque a cota condominial ela vai trazer as despesas do mês a mês, aquelas despesas para operação do condomínio, manutenção, funcionário, energia, água, manutenções em gerais dos equipamentos que existem dentro do condomínio e áreas comuns. Mas se quebra um equipamento mais caro, por exemplo, uma bomba que vai custar uns 4, 5 mil reais, o orçamento pode não cobrir essa peça, o orçamento mensal. Então o fundo de reserva pode dar respaldo para o condomínio. Também pode fazer frente a uma possível inadimplência e despesas eventuais. Porém, isso é o que normalmente acontece na grande maioria dos condomínios. Mas há convenções, e eu vou deixar para vocês 2 modelos ao final do vídeo, que mostra um texto onde o fundo de reserva pode ser utilizado a critério do síndico e conselho, e outro que fala que não deve ser utilizado. E os condomínios acabam tendo esse cuidado para não ultrapassar e utilizar o fundo de reserva inadequadamente. Então, um resuminho aqui, ele está determinado na convenção do condomínio como é que ele vai ser recolhido, se percentual em cima da cota condominial ou algum outro valor fixo, e como ele vai ser gerido é na convenção que vai dizer como é que ele vai funcionar. Próximo item, a gente vai falar sobre as problemáticas. Agora, no item 2, lembrando que são 3 itens que eu disse para vocês, o primeiro, as regras gerais, o segundo é falando sobre as problemáticas que são geradas em torno do fundo de reserva por conta de uma má gestão deste fundo. Como eu disse no primeiro item, a convenção vai dizer como é que esse fundo de reserva vai ser utilizado. Infelizmente, alguns síndicos acabam utilizando o fundo de reserva de acordo com o seu critério de gestão. E isso é um erro gravíssimo. O síndico ele não deve fazer esse tipo de gestão, pois isso é muito comum o síndico gastar porque está fazendo melhorias para o condomínio, ele não está com o dinheiro, ele está gastando para o próprio condomínio, mas gasta da forma que ele entende que é a melhor. E um condomínio é uma coletividade. Então, várias pessoas decidem para o que é melhor. Se vai fazer uma compra de um objeto, o condomínio decide, a maioria decide. Por mais que tenham 10 pessoas na assembleia, se 6 decidiram sim, 4 vai ficar com a concordância de quem é a maioria que decidiu pelo sim. Então, é assim que funciona nos condomínios. Por que digo isso? Porque
Na convenção existe uma regra, e não havendo regra, delibere numa assembleia como é que vai ser utilizado o fundo de reserva, porque pode demorar, mas o síndico sempre vai arrumar algum problema em algum momento se ele gastou fora do critério que foi destinado em uma assembleia ou que foi destinado numa convenção. Então, se na convenção está dizendo que o fundo pode ser utilizado de acordo com um critério do conselho e do síndico, e ele não está especificando, e este grupo entendeu que é o melhor caminho, que seja utilizado dessa forma. Então, eu vou aprofundar no terceiro item, mas aqui fica a dica de que é um problema muito grande o síndico utilizar o fundo de reserva de acordo com o seu critério de gestão. O síndico muitas vezes, e o síndico que estiver me ouvindo vai entender que isso é muito comum, ele recebe de muitos moradores as demandas e ele tem aquele dinheiro ali disponível, ele vai e utiliza para atender uma necessidade de um grupo de mães, por exemplo, ou de um outro grupo de moradores que tem alguma dificuldade, porém a forma de gastar não foi adequada e ele acabou criando um problema para sua gestão. Problemas que às vezes parecem tão injustos, mas regra é regra e o condomínio tem a sua convenção para trabalhar com essa regra. Então, evite utilizar de toda forma o fundo de reserva sem autorização, até mesmo porque há condomínios que surgem inadimplências daquele momento, que algumas unidades podem passar por dificuldade, precisam utilizar aí temporariamente o fundo de reserva para cobrir e às vezes o síndico utiliza, gasta todo o dinheiro do fundo de reserva e não tem valores para o condomínio suportar até mesmo uma inadimplência, o que gera mais complicações. Então, utilizar o fundo de reserva precisa ter um critério que a gente já vai falar no próximo item. E neste terceiro item, eu trago para você a melhor forma de você utilizar o fundo de reserva. A primeira coisa é, vamos ler a convenção, verificar o que ela diz para você do que você pode realizar. O fundo de reserva, ele geralmente é composto por pelo menos 3 arrecadações, a convenção vai dizer quanto, mas são valores mais expressivos que podem ajudar o condomínio em obras que são mais caras, em situações que são mais elevadas. Então, o valor fica ali para que em algum momento, numa assembleia, seja deliberado um investimento que vocês vão realizar, pode até ser uma pintura, e o condomínio vai utilizar uma entrada e utiliza um fundo de reserva como entrada e faz a recomposição do fundo de reserva ali no mês a mês, a fim de que novos valores sejam captados. Logo, caso você tenha alguma obra muito necessária, o condomínio tenha alguma obra necessária para se fazer, que se realize através de uma assembleia ou então junte o conselho, faça um documento, mesmo uma ata entre o grupo e formalize a necessidade de fato de utilizar aquele valor, porque assim, numa assembleia de prestação de contas, você vai ter toda a condição de explicar como é que foi utilizado e não haverá contestações, ainda mais porque o conselho foi lá e avalizou a atitude de comprar determinado bem ou utilizar o fundo de reserva para uma cobertura de algum serviço que foi necessário. Isso é o melhor caminho para você utilizar o fundo de reserva. Assim, você não terá problemas com a Assembleia, terá a prestação de contas aprovadas pelo gasto do fundo de reserva do ano, porque todo ano você vai precisar explicar quanto tinha no fundo de reserva e quanto tem neste momento, e se houver alguma despesa, será explicado. Então, curte esse canal, espero ter sido útil e até o próximo vídeo.